Vamos mais uma vez à Arena do Grêmio, o velório de Paulo Santana, Vitória Famer. Felipe, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, fala nesse momento aqui com a imprensa. Vamos ouvi-lo e depois nós conversamos aqui com ele um instante, só um momento. O Santana dizendo isso, do ponto de vista de um crítico que gosta de futebol, de qualquer maneira o resultado tem que aparecer e tal, e tem uma visão de torcedor. Eu me senti muito contemplado como torcedor com aquela fala dele. Mas é muito mais isso, foi no início da carreira. E depois o Santana se tornou, na verdade, uma opinião obrigatória para ser pesada, avaliada e até mesmo refletida por todos aqueles que fazem futebol. Obrigada. Presidente, ao vivo agora para a Rádio Guaíba, sei que o senhor já falou antes, se pudesse repetir o seu sentimento, a homenagem que o Grêmio até acabou fazendo indiretamente ontem à noite na vitória do Tricolor contra o Vitória, para o Paulo Santana, que acabou falecendo ontem à noite. A torcida do Grêmio se sente, vamos dizer assim, num vazio, porque o Santana sempre... Perdemos o contato. De comportamento, de conceitos, de opinião sobre o clube. Muita gente balizou o seu comportamento e balizou as suas opiniões a respeito do clube em cima das opiniões que o Santana emitia. Então ele foi um homem que começou como um torcedor doente, daqueles que caracterizou como um personagem nesse sentido, e depois estabeleceu uma linha de ação que passou muito mais a ser uma espécie assim de conceito, e as suas falas eram muito mais de conteúdo, e ele passou a ser, na verdade, uma espécie de intelectual do futebol. E o Santana terminou a sua vida praticamente como uma unanimidade gaúcha. Então, nós gremistas temos muito orgulho de tê-lo tido como torcedor, representante da torcida, e lamentamos muito esse passamento, porque afinal de contas o Santana vai deixar uma marca profunda aqui na crônica gaúcha e principalmente no Grêmio. O senhor foi a primeira autoridade, depois dos familiares, a chegar aqui, e o senhor relembrou que ontem, inclusive, foi o dia do futebol. Sim, foi o dia do futebol, e as pessoas que se dedicam ao futebol do bem acabam tendo essas coincidências na vida, coincidências ou não, e eu não sei se foi coincidência, mas o Santana partiu no dia da coisa que ele mais gostava. Tá certo, agradecendo. Um abraço Vitória, aqui ao presidente Romildo. Oi? O Romildo está na escuta? Romildo está aqui comigo, quer ouvir, o Felipe Vieira quer falar com os senhores. Colocar um retorninho aqui para o presidente, Felipe, ele está te ouvindo nesse momento. Bom, presidente, bom dia. Bom dia, Felipe. Um outro lado do Santana, que eu imagino que o senhor tem alguma informação, não sei se vocês chegaram a conviver, mas Santana foi político, né? Começou lá na Arena, veio o PMDB e depois o PMDB foi para o PDT, né? E o senhor foi presidente regional do PDT. Política estava na conversa de vocês, a carreira dele nunca decolou, né? Sempre foi um jornalista de ponta, conhecido, mas o cargo que ele exerceu, e exerceu várias vezes, foi de vereador de Porto Alegre, nunca se elegeu deputado, né? Sempre se falava, inclusive, dele poder concorrer ao Senado, né? Várias vezes isso foi colocado, até acho que dentro do PDT foi cotado uma vez para concorrer ao Senado, né? Essa carreira, esse outro lado do Paulo Santana. Olha, eu não convivi muito, não. Eu tive, a experiência que eu tive política com ele foi exatamente nessa passagem, quando ele poderia ter sido candidato ao Senado, e numa reunião ampla, eu era secretário-geral do PDT no Rio Grande do Sul naquela oportunidade, e uma reunião ampla, onde o Brizola estava presente, que tinha a avaliação da sua candidatura, e ele estava lá, se colocando como candidato. Depois não aconteceu, mas essa foi a minha última convivência política com ele, e não tive mais assim proximidade em relação a qualquer visão política dele, ou compartilhar com ele estratégias ou até mesmo situações políticas, não. A gente teve um pequeno corte, eu imagino que o presidente Romildo Bolzan... Já voltou. Tá, só para fechar uma outra questão, é claro, vocês estão prestando homenagem, recebem, né? O Santana, para as últimas homenagens, o velório acontece na Arena do Grêmio, mas o que vem por aí em termos de homenagem? Ele era o torcedor símbolo do Grêmio, muita gente responsabiliza, inclusive, o fato, né, do crescimento do Grêmio num momento que era complicado, a década de 70, lá onde o Inter predominou naquela década, ao Santana, a resistência do Santana, a forma como o Santana se comunicava com a torcida do Grêmio e com o Rio Grande do Sul. Além
de receber o velório? Tem outras homenagens para Paulo Santana, presidente? Nós estamos programando isso, sim. Tu disseste bem, quer dizer, o Santana simbolizou talvez a primeira grande figura jornalística identificada. Mas no passar do tempo, aquele pitoresco, aquele folclórico, aquela situação de enfrentamento com o Internacional, com a torcida do Internacional, tornou o Santana um ser humano muito maduro, e ele começou a replicar o cotidiano. E o cotidiano replicado de uma maneira inteligentíssima, uma crônica muito lúcida, uma crônica muito perspicaz, de grande estado de espírito, com grande capacidade de humor e uma situação que refletia as coisas mais... refletia as coisas mais elementares da vida, que as coisas que pareciam óbvias, e o Santana dizia aquilo com uma clara evidência de entendimento que poucos faziam. O Santana conseguiu ser um cronista identificado, gremista, que emitia conceitos, que balizava muitas vezes o pensamento da torcida do Grêmio, mas que terminou sua vida como uma unanimidade na crônica. Acabou sendo uma espécie de referência porque a sua inteligência superou o seu lado meramente parcial, o seu lado de gremista. Ele conseguiu estabelecer conceitos pro futebol, e se há uma unanimidade na crônica pela inteligência, por tudo que realizou, foi o Paulo Santana. Concordo. Presidente, obrigado ao senhor aí, e para o senhor e para a torcida do Grêmio, porque é realmente uma relação também de afetividade muito grande, o nosso pesar aí, viu? Por sinal, seu amigo Marcelo Medeiros, o Internacional, publicou também no site do Inter, uma nota lamentando a passagem de Santana, Os grandes esportistas, viu? Os grandes esportistas, independente de onde eles torçam, independente do que sejam, as contribuições são muito superiores às divergências. E o Marcelo, como é um homem elegante, sempre foi. E o Grêmio fez isso quando do passamento do Fernandão também. Isso está muito acima das relações do jogo e do clube. Faz parte das relações do futebol e principalmente do esporte. É por aí que as coisas andam. O esporte serve para congregar, Infelizmente a gente tem muita violência no esporte, mas é exatamente o contrário. O esporte deveria servir exatamente para nos congregar, As disputas ficar no campo, Bem isso. Obrigado ao senhor aí. Obrigado, Felipe, obrigado. Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio. Vitória Famer, mais alguma informação? Vitória, mais algum depoimento? O senador Lazier Martins, que atualmente não está mais no PDT, está no PSD, mas que foi colega também do Paulo Santana, falando rapidamente aqui. 90% dos cronistas esportivos têm clube. A grande maioria esconde. E o Santana, que, como eu disse, ele prescrutava, ele investigava, ele era intuitivo, ele sabia o clube de cada um, de cada cronista gaúcho. E ele fez uma coluna na Zero Hora identificando. Aquilo teve uma repercussão fantástica. E como eu já era colorado, eu sabia que eu era colorado, eu provocava muito, porque foi a época das vacas magras do Grêmio. E o Inter no auge, Nos anos 76, Inter bicampeão brasileiro, 79, e o Grêmio sem ganhar nada, ou ganhando muito pouco. Então a gente se provocava muito. Mas ele conseguia criar uma rivalidade divertida, senador? Não era uma rivalidade agressiva, como a gente vê muitas vezes. Não, exatamente. Ele sempre foi educado, ele sempre foi muito arguto, assim, muito respeitador. E a crítica dele, a acusação dele tinha um limite. E é uma coisa marcante que eu nunca esqueço, e que eu fui uma pessoa que consegui fazer com que ele, no Jornal do Almoço, vestisse a camiseta do Internacional. Nós tínhamos feito um jogo na véspera, e ele dizia que o Internacional perdia. E perdia, o Internacional estava numa campanha no Campeonato Nacional muito boa. Eu disse: olha, Santana, eu faço uma aposta, você seria capaz de colocar isso ao vivo no Jornal do Almoço, colocar a camiseta do Inter? Então eu coloco. E no outro dia ele veio para o Jornal do Almoço, e eu tinha escondido embaixo da bancada do Jornal do Almoço. Estava do outro lado a Maria do Carmo, estava numa outra posição o Lauro Quadros, estava o Celestino Valenzuela, e eu era o âncora do Jornal do Almoço junto com a Maria do Carmo. E estava ali a camiseta do... Quando ele chegou no programa,
Eu levantei e mostrei para a câmera: Santana, você prometeu ontem, e agora? Não, eu não vou. Santana, você prometeu, tem que cumprir. Tá bem, então me dá isso aqui. Aí pegou e vestiu a camiseta do Internacional. Foi uma passagem, talvez a mais marcante da minha relação com ele. Você lembra que era isso? Eu não me lembro o ano. Não era Grenal, era campeonato brasileiro, mas eu suponho que tenha sido ali pelo ano, deixa eu ver, 93, 94, entre 93 a 96, por ali. Não foi o título da Copa do Brasil, por acaso? Não, talvez tenha sido isso. Senador. Vitória? Oi, Felipe. Ajuda o Lazier aí, foi 97. 97, Felipe Vieira, relembro pro senhor. 90, você está no ar? Estamos ao vivo. Um abraço pro Felipe. Que bom, Felipe, você me acaba de um momento talvez mais marcante na minha convivência com o Santana. Quando eu desafiei ele a vestir a camiseta do então 97. Muito obrigado. Eu não tenho convicção, viu, Vitória, mas é que nós estávamos todos juntos lá e a minha lembrança é essa. Eu acho que é 97, naquela arrancada do Inter no Campeonato Brasileiro, e o Santana andava indignado e aí o Lazier fez essa provocação. Eu acho que é 97. Eu tenho impressão, tenho um indício fácil. Nós estávamos no estúdio improvisado. O estúdio grande da RBS TV estava em reconstrução, estava sendo todo ele revisado para ampliar novos cenários. E nós tivemos naquela salinha pequena, que era o estúdio 3 da RBS, perto da maquiagem. Nós ficamos ali naquele estúdio mais ou menos uns 4 meses. E esta cena da colocação da camiseta do Inter foi ali naquele estúdio. Não, então não é bastaria verificar. O Claro Gilberto está por aqui. Ô, Claro, por gentileza. Então não é 97. Claro, prazer em te rever aí. Jovem, elegante. Eu estava aqui relembrando com o Felipe Vieira aquela vez em que o Santana colocou a camiseta do Inter. Não sei se você se lembra. E eu me lembro que era naquele estúdio improvisado, aquele que era o estúdio 3, perto da maquiagem. Você lembra em que época nós estivemos improvisados ali? O Felipe acha que foi em 97. Não, Lazier, aí é antes. Não me lembro. Aí é antes. Me lembro muito bem, são de 83 viagens que nós fizemos. Sim, foi o Jornal do Almoço. Apenas 83 viagens. E eu acho que a mais importante, até agora ninguém lembrou. Nós fomos fazer um Jornal do Almoço em Erechim. Sim. E fomos para uma churrascaria, sentamos na churrascaria e de repente deu entrada na churrascaria a pessoa que nós mais odiávamos. Ah, sim, que era o suspeito da morte do Daut. E ele entrou na churrascaria, mas ele já era prefeito da cidade. Sim. E eu, sem querer, fui cumprimentar a mulher que estava com ele, porque eu conhecia ela e ela era a nova namorada dele. Sim. A primeira dama nova. Sim. E aí ele viu que estava todos os pessoal do jornal sentados na mesa e o Paulo Santana estava no meio. E ele se aproximou da mesa para cumprimentar. Ele não gostava de mim. Nós falávamos muito mal dele e odiávamos ele, até odiávamos ele. Né? E não se aproximou da mesa e o Paulo Santana puxou o revólver e deixou o revólver engatilhado embaixo da mesa. Sim, o Santana me disse isso. Puxou o revólver e ficou com o revólver engatilhado. O Santana me disse. E o prefeito se aproximou, porque não sabia o que ia acontecer. Porque ele odiava todo o pessoal da RBS, porque criticava principalmente muito o Santana e a mim, que éramos os dois mais contundentes na crítica. Exatamente. Depois, mais tarde, a gente viu que aquela culpa não era procedente, a justiça absolveu, mas nós éramos odiados também por aquele suspeito. Exatamente. Ele se aproximou da mesa e disse: olha, muito obrigado por ter vindo a Erechim, sejam bem-vindos. Como ninguém sorriu, ele se retirou. Também com uma arma, ele acho que ele... Mas ele não viu, o Paulo Santana puxou a arma e botou embaixo da mesa. Vitória? Te lembra disso? Oi. Me lembro disso. Só aproveita o Claro Gilberto aí para uma outra passagem. Aproveitar aí o Claro Gilberto, né, que tá junto aí. Claro Gilberto, me tira uma dúvida aqui. Tá me escutando? Deixa eu passar o retorno aqui para ele para você fazer a pergunta, então, Felipe Vieira. Claro Gilberto. Está te ouvindo. Felipe Vieira. Me tira uma dúvida.
Até parece Você agora na rádio, bonito, lindo, maravilhoso, cheio de filho na volta. Tá bem. Querido, me diga o seguinte, você estava naquele projeto da difusora, quando Santana foi para a difusora e foi montado aquele outro lado do Paulo Santana? Não, eu fui depois. Você foi depois? Fui depois, né? Tá. Não, porque quem é que montou aquele projeto? A gente fez na difusora o Porto Visão. Sim. Mas aí era um bando de pseudo-jornalistas detrimentais e não tava o Paulo Santana junto. Tá. Tava o Daut, o Clóvis, o Fogaça, a Tânia Carvalho, mas o Santana foi anterior a isso aí. Tá. Não, tudo bem. Que é aquele momento que ele tem 2 comentários e aí depois é que eles... Foi quando ele voltou para a RBS que o seu Maurício sentou com todos os filhos e com o Jaime Sirotsky e perguntou: o que vocês acham da volta do Paulo Santana para a RBS? O Jaime foi contra, o Nelson foi contra, o Pedro foi contra, todo mundo foi contra. Ele disse assim: pois eu gostaria de informar para vocês que ele já está de volta, ele começa amanhã. Olha só, bastidores da TV do Rio Grande do Sul. Querido, prazer em te ouvir, viu? Prazer é nosso sempre, claro. Continua com o Lazier aqui que ele tem muita coisa para contar. Não, nós estamos com o tempo também estourado. Lazier, obrigado a você aí, um excelente dia de trabalho aí, obrigado. Te agradeceu e se despediu do senhor, senador. Não, deixa eu só comentar Deixa eu só comentar o seguinte, Vitória, os dois tiveram cuidado de não citar, né, mas o personagem que eles falaram, ex-prefeito de Erechim, Antônio Dexheimer, né, que foi acusado, inclusive foi réu, né, no caso do assassinato de Daut, né, foi absolvido no Judiciário do Rio Grande do Sul, defesa do advogado Oswaldo Lia Pires, e depois disso, né, era deputado estadual, depois disso deu um tempo na carreira e voltou como prefeito de Erechim. Por sinal, ainda recordava esta semana, a única pessoa condenada pela morte de José Antônio Daut no Rio Grande do Sul, que é um crime ainda sem solução, é o jornalista Davi Coimbra. Davi escreveu um livro, Dexheimer não gostou do livro e processou o Davi, e o Davi perdeu. O primeiro livro da carreira do Davi é um livro a respeito do assassinato do Daut, né? E é a única condenação na morte do Daut. É Lauro Quadros falando? Não, o senador Lazier Martins, ele complementa. Não, eu estava lhe ouvindo aqui. Desculpa, Lazier. Tá, não, fala. Tudo bem. O Davi Coimbra estava no Correio do Povo naquela época. Exatamente. E aí escreve o livro e é o único condenado na morte do Daut, é um jornalista por escrever um livro, o Lazier. Eu me lembro, eu li, foram 3 livros editados sobre o caso Daut, e um deles foi do Davi Coimbra. Aliás, aquela noite da morte do Daut no pronto-socorro, o Santana foi um dos primeiros a chegar no pronto-socorro, o Santana e o Nelson e o Ranzolin. Eu estava já me preparando para dormir, era uma noite fria, extremamente fria, e o Ranzolin me chamou para a rádio para sustentar a transmissão da rádio. E em seguida chegou o Paulo Santana e disse: eu tenho um suspeito. E depois procurou sustentar aquela opinião que mais tarde não se confirmou. 4 de junho de 1988. Exatamente. Já vão aí para 30 anos a morte do Daut e sem solução. E só para fazer a referência. Rapidamente, uma parte engraçada do Santana. Numa certa noite, eu ainda estava na época na 0 Hora, o Santana saiu 10 horas da noite, foi na garagem ali da Ipiranga, pegou o carro e foi em direção a PUC. Quando chegou lá perto, ele sentiu frio. Aí sentiu frio e estranhou. Aí desceu do carro, olhou o carro não era dele. Era um Santana. Era um Santana prata, igual a um que ele tinha. Exatamente. Ele pegou o carro errado, que estava com o ar-condicionado ligado. Aí ele fez a volta, retornou para a garagem. Os funcionários estavam em pânico, dizendo: nós pensamos que o carro tinha sido roubado. Não, e tem uma outra dele maravilhosa, que eu até não sei se o Rogério não contou, porque eu não consegui ouvir todo o Bom Dia hoje. Mas o dia que ele ligou para Princesa, porque era um número só de diferença dos telefones das rádios, e disse pro operador que estava no ar na Princesa: quero entrar no ar. Quem é? Paulo Santana. E colocaram ele no ar e o Medelso ficou aguardando ele, literalmente, abre aspas, enchendo linguiça, né? Onde é que está o Santana? E o Santana fazendo um comentário, não parava de falar, não respirava, na Princesa.
E o pessoal adorando, né? São casos de Paulo Santana. Se a gente se começar a relembrar as coisas engraçadas vividas pelo Santana, nós passaríamos o dia aqui contando. Tem muitas. Com certeza. Querido, obrigado a você aí. Obrigado, um abraço. Esse conviveu com o Santana há muito tempo, a bancada do Jornal do Almoço. Contando um pouco da história dele, né, Felipe? Um grande abraço, obrigado a você e a Vitória. Obrigado a você, senador Lazier Martins, conviveu com muito tempo com o Santana na bancada do Jornal do Almoço.